Antes de começar essa formação, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi que você se tornou um líder? Talvez você pense, eu nunca fui um líder. Talvez você pense, eu me tornei um líder quando virei gerente, quando comecei a ter funcionários, quando montei a minha empresa, quando comecei a coordenar uma equipe, mas talvez você esteja olhando para o lugar errado, porque muitas vezes a liderança começa muito antes do cargo, muito antes do uniforme, muito antes do título, muito antes de alguém olhar para você e dizer, agora você é o responsável. Eu demorei bastante tempo para perceber isso na minha própria história. Prazer, meu nome é Alder Rodrigues, sou profissional de educação física, pós-graduado em programação neurolinguística e atualmente também graduando em teologia. A minha vida profissional passou por esporte, treinamento, desenvolvimento humano, formação de atletas, construção de equipes, organização de eventos e liderança de pessoas. Mas quando olho para trás, percebo uma coisa interessante. Eu comecei a exercer liderança muito antes de saber o significado dessa palavra. Ainda criança, dentro de casa. Existiam responsabilidades, existiam tarefas. Eu precisava ajudar nos afazeres do lar. Precisava cuidar do meu irmão, precisava entender que existiam coisas que dependiam de mim. Naquela época, eu não acordava pensando, hoje eu vou desenvolver as minhas competências de liderança. Eu era uma criança. Eu simplesmente entendia que existiam responsabilidades que precisavam ser cumpridas. E talvez essa seja uma das primeiras lições dessa formação. Liderança começa muito antes de alguém mandar. Ela começa quando alguém aprende a assumir responsabilidades. Depois veio outra experiência muito importante na minha formação. Escoteiro. Eu fui lobinho e fui líder de todas as matilhas. Mais uma vez, na época, eu não tinha a compreensão que tenho hoje sobre liderança. Para mim, era uma atividade. Era participar, organizar, ajudar. Estar junto, assumir determinada responsabilidade dentro daquele grupo. Mas hoje eu consigo olhar para aquela criança e perceber que ali já estavam sendo desenvolvidas algumas coisas que eu carregaria para a vida inteira. Responsabilidade, comunicação, convivência, decisão, compromisso com o grupo. Aprender que aquilo que eu fazia não afetava somente a mim, porque existe uma diferença enorme entre viver pensando apenas o que eu quero e começar a pensar o que aquilo que eu faço provoca nas outras pessoas. Essa pergunta é uma das portas da liderança. O tempo passou, o esporte entrou cada vez mais profundamente na minha vida e em determinado momento nasceu a Neandertal. Primeiro como uma equipe de atletas e novamente aconteceu algo que eu só compreenderia com muito mais clareza posteriormente. Uma equipe não é simplesmente um monte de pessoas usando o mesmo nome. Uma equipe precisa de identidade, precisa de direção, precisa saber aquilo que representa, precisa saber onde quer chegar e principalmente precisa aprender a continuar caminhando mesmo quando as pessoas não pensam exatamente da mesma maneira. Foi nesse ambiente que comecei a perceber que treinar uma pessoa e liderar uma pessoa são duas coisas completamente diferentes. Você pode saber muito sobre treinamento, pode saber muito sobre técnica, pode dominar um assunto e ainda assim ter dificuldade para conduzir pessoas, porque pessoas não funcionam como máquinas. Você não aperta um botão e recebe sempre a mesma resposta. Duas pessoas podem receber exatamente a mesma orientação e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma escuta e se motiva. Outra escuta e se fecha. Uma precisa de cobrança, a outra já se cobra demais. Uma precisa que você diga exatamente o que fazer. Outra precisa que você pare de dizer o que fazer e permita que ela assuma a responsabilidade. Isso começa a me ensinar algo que será repetido muitas vezes durante essa formação. Você não lidera apenas as tarefas, você lidera pessoas. E pessoas possuem histórias, medos, expectativas, experiências, crenças, emoções, motivações, limitações, potenciais. E depois surgiu a NFP, como uma federação de fisiculturismo. E aí a dimensão de responsabilidade aumentou novamente. Quando você começa a construir uma organização, deixa de lidar apenas com aquilo que você consegue fazer sozinho. Agora existem atletas, árbitros, profissionais, parceiros, organizadores, equipes, eventos, decisões, problemas, expectativas. E algo começa a ficar muito evidente. Quanto maior aquilo que você pretende construir, menos você consegue fazer sozinho. E quanto menos você consegue fazer sozinho, mais importante se torna a sua capacidade de desenvolver pessoas. Essa é uma grande diferença entre apenas executar e liderar. Quem executa pergunta, como que eu faço isso? Quem começa a liderar também precisa perguntar, como fazemos isso juntos? Mas existe uma parte da minha história que considero ainda mais importante. Antes de liderar equipes, antes de fundar a Neandertal, antes da NFP, antes de liderar atletas, antes de ensinar qualquer pessoa,
existe uma liderança que continua sendo a mais difícil de todas. A liderança sobre você mesmo. Porque é muito fácil falar sobre disciplina quando estamos falando da disciplina dos outros. É fácil enxergar o erro de outra pessoa. É fácil dizer, você precisa mudar, você precisa se controlar, você precisa ter foco, você precisa assumir responsabilidades. A coisa muda quando a pergunta volta para nós. Eu consigo fazer comigo aquilo que estou pedindo para as outras pessoas fazerem? Eu consigo administrar as minhas emoções quando estou contrariado? Eu consigo tomar uma decisão racional quando estou com raiva? Eu consigo continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, mesmo quando estou desmotivado? Eu consigo admitir que errei? Eu consigo ouvir uma opinião diferente sem transformar aquilo numa agressão contra mim? Eu consigo separar o que eu sinto daquilo que eu preciso decidir? E é nesse ponto que a liderança deixa de ser um assunto sobre cargos e começa a se tornar um assunto sobre consciência. Porque talvez você consiga controlar uma equipe durante algum tempo usando posição e autoridade. Mas, se você não consegue controlar a própria impulsividade, o próprio medo, a própria insegurança, o próprio orgulho e as próprias reações, cedo ou tarde, tudo isso começa a aparecer na sua liderança. Às vezes o problema não está na equipe, está no estado emocional de quem está tentando liderar a equipe. É por isso que eu não acredito que liderança seja simplesmente aprender técnicas para conseguir fazer outras pessoas obedecerem você. Essa não é a proposta desta formação. Eu não quero ensinar você a controlar pessoas. Eu quero ensinar você a compreender melhor as pessoas. E para compreender pessoas, em algum momento você também precisará aprender a compreender a si mesmo. Minha formação em educação física me ensinou muito sobre comportamento, desempenho, repetição, desenvolvimento, treinamento e evolução. Porque ninguém entra numa academia no primeiro dia e levanta a mesma carga de alguém que treina há 10 anos. Parece óbvio, mas observa a pessoa, avalia, entende o seu nível, escolhe uma carga, ensina o movimento, corrige, acompanha. E conforme ela evolui, você muda o estímulo. Agora pensa comigo, por que tantas vezes fazemos exatamente o contrário quando lideramos pessoas? Tratamos o iniciante como experiente, tratamos o experiente como iniciante, cobramos a autonomia de quem ainda não aprendeu, controlamos quem já está preparado para caminhar sozinho. No treinamento físico existe um princípio simples. O estímulo precisa estar adequado à pessoa. Na liderança, acontece algo muito parecido. A sua forma de liderar também precisa estar adequada à pessoa e à situação. A minha formação em PNL acrescentou outra camada importante a essa construção. Comecei a aprofundar minha compreensão sobre comunicação, percepção, comportamento, linguagem, crenças e sobre como interpretamos aquilo que acontece ao nosso redor. Porque duas pessoas podem viver o mesmo acontecimento e dar significados completamente diferentes para aquilo. E quando você lidera pessoas, não está se comunicando apenas com aquilo que você quis dizer. Está se comunicando também com aquilo que a outra pessoa conseguiu entender. Isso muda muita coisa. Você pode acreditar que está motivando. A pessoa pode sentir que está sendo pressionando. A pessoa pode sentir que está pressionando. Você pode acreditar que está dando liberdade. A pessoa pode interpretar como abandono. Você pode acreditar que está ajudando. A pessoa pode interpretar que você não confia nela. Você pode acreditar que está sendo firme. A pessoa pode enxergar arrogância. Por isso, a comunicação não é simplesmente falar. Comunicação também envolve observar o que aquilo que você fala produz. E a teologia também acrescentou outra dimensão à minha forma de enxergar a liderança. A discussão sobre propósito, responsabilidade, serviço, caráter. Quem somos quando ninguém está olhando? Porque existe algo que nenhum título consegue esconder por muito tempo. Caráter. Você pode aprender técnicas, pode aprender comunicação, pode aprender persuasão, pode aprender estratégias de gestão, mas se utilizar tudo isso apenas para servir o próprio ego, talvez consiga seguidores, mas terá enorme dificuldade para construir liderança saudável. É por isso que durante essa formação nós não vamos tratar liderança como um truque. Não quero entregar para você uma lista de frases que um líder precisa dizer. Eu quero construir um raciocínio. Eu quero que, quando você terminar esse treinamento e entrar em uma situação real, você consiga parar por alguns segundos e pensar: quem é essa pessoa? Qual é o problema de verdade? Ela não sabe fazer ou não quer fazer? Está desmotivada ou despreparada? Precisa de direção ou precisa de espaço? Precisa que eu fale ou precisa que eu escute? Precisa de cobrança ou de desenvolvimento? Preciso intervir ou preciso parar de controlar? Porque liderança começa a ficar interessante quando você percebe que a resposta não será sempre a mesma. Essa também é uma das ideias centrais da nossa formação. Pare de liderar todas as pessoas do mesmo jeito.
Nós vamos estudar diferentes formas de liderança. Vamos entender como essas ideias evoluíram ao longo do tempo. Vamos falar sobre influência, sobre comportamento, sobre estilo de liderança, sobre liderança situacional, sobre comunicação, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre feedback, sobre autonomia, sobre liderança coach e vamos aproximar tudo isso da inteligência emocional e da forma como você administra o seu próprio comportamento. Mas eu quero fazer um acordo com você. Não assista a essa formação apenas pensando nas pessoas que você lidera, porque existe uma tentação muito grande quando estudamos liderança. Você aprende alguma coisa e imediatamente pensa, fulano precisava assistir isso, meu funcionário precisava ouvir isso, minha equipe precisava aprender isso. Talvez precisem, mas antes de olhar para eles, olhe para você. Sempre que eu apresentar um problema de liderança, faça duas perguntas. A primeira pergunta é, quem ao meu redor apresenta esse comportamento? Depois faça a pergunta mais difícil, em que momento eu também faço isso? Se você fizer isso, essa formação deixa de ser apenas informação. Ela começa a virar uma transformação. Existe um exercício que eu quero já deixar nesta aula. Pega uma folha, escreva no centro, minha liderança. Agora coloque 3 nomes, 3 pessoas sobre as quais você possui alguma influência hoje. Pode ser alguém da sua família, da sua empresa, da sua equipe, da sua igreja, do seu trabalho, do esporte, qualquer pessoa. Depois escreva uma 4ª pessoa, você. E daqui para frente, sempre que estudarmos liderança, eu quero que você pense nessas 4 pessoas, porque vai começar a perceber uma coisa. Talvez o maior trabalho que precisaremos fazer não seja transformar aquelas 3 pessoas, talvez seja transformar a maneira como você se relaciona com elas. É exatamente por isso que eu estou aqui. Não para ensinar você a parecer um líder, mas para ajudar você a desenvolver liderança, porque existe uma diferença. Parecer líder é construir uma imagem. Desenvolver liderança é construir capacidade. A capacidade aparece principalmente quando as coisas ficam difíceis, quando alguém discorda, quando o resultado não vem, quando uma pessoa erra, quando você está cansado, quando existe pressão, quando precisa tomar uma decisão que ninguém quer tomar. É aí que aparece a qualidade da nossa liderança. Então, antes de começarmos oficialmente nossa primeira aula, eu quero que você guarde 3 ideias. A liderança não começa no cargo. Liderança começa na responsabilidade e na influência. Você não consegue desenvolver pessoas de maneira saudável se não desenvolver também a capacidade de liderar a si mesmo. E liderar bem não significa tratar todo mundo do mesmo jeito. Significa aprender a perceber aquilo que cada situação exige de você. Prazer. Meu nome é Helder Rodrigues e seja muito bem-vindo à formação Liderança Adaptativa. A partir de agora, eu quero ajudar você a trocar uma pergunta. Em vez de perguntar como eu faço as pessoas me obedecerem, nós vamos começar a perguntar como eu posso me tornar o tipo de líder que ajuda pessoas a crescerem, assumirem responsabilidades e produzirem melhores resultados. Porque no final das contas, talvez a melhor medida de uma liderança não seja quantas pessoas precisam de você. Talvez sejam quantas pessoas ficarão mais capazes depois de caminhar com você. E na próxima aula nós vamos começar pelo fundamento de tudo. A liderança não é um cargo. Cargo pode oferecer autoridade, mas a liderança precisa construir influência. E é de lá que vamos começar.